gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer um resumão da novela Gênesis. Você está acompanhando essa novela, essa super produção. Então vem comigo comentar aqui um resumão geral. Sei que estou atrasada, mas vamos embora. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar a comentar um pouco sobre o capítulo 4 e a gente vai desenrolar até o capítulo que está atualizado, tá bom? Então vamos lá. Já foi passado de fase várias vezes, né? Quem tá assistindo tá vendo que é uma super produção, né? Enfim. A novela Gênesis falou sobre Noé, falou sobre Lameque, né? Lameque é descendente de Caim, gente. Então, por isso que aquele homem tava fazendo coisas aterrorizantes, né? Mas, e nós sabemos que Noé é descendente de Sete, né? Então, são duas linhagens aí com personalidades super diferentes, né? Vocês puderam acompanhar, né? E aí, como passou na novela, a civilização ela foi se desenvolvendo, né? A cada dia mais, se proliferando pessoas, enfim. E a partir de Caim foi se afastando, né? A descendência de Caim foi se afastando, consequentemente, de Deus, né? Porque Caim começou a produzir seus descendentes e ele passava para os seus descendentes, né, que Deus tinha esquecido dele, que Deus tinha expulsado ele, enfim. Então, os descendentes de Caim cresceram, se multiplicaram, entendendo que Deus para eles não existia, entendendo que Deus era ruim para eles. Então, por isso que eles não andavam, né, na presença de Deus, não conheciam os princípios de Deus por causa dos seus antepassados, né? E eles cresceram sabendo que a verdade que eles tinham era aquela, né? E a gente não pode julgar, né? Porque a gente, né? Sem sabedoria, sem saber como é que vai seguir os princípios de Deus, né? Então, tudo isso por influência de Satanás, né? Como a novela mostra, ele fica o tempo todo ao derredor e isso ele faz conosco também. Fica ao nosso derredor o tempo todo, esperando uma oportunidade para tragar-nos, né? E lançar suas setas em nossa mente, né? Para que a gente faça algo que ele quer para a nossa destruição, né? Então, ele é o grande influenciador do mal, como mostra na novela e como é a nossa realidade, sim. Querendo que nós pecamos, caímos em tentação, né? E aí, passa a parte que Deus fala com Noé, porque o Noé é o justo diante de Deus, né? Não que Noé não seja pecador, gente. Vamos entender isso aqui. Noé era pecador, sim, como todos nós somos. Mas Noé era a pessoa que temia Deus, que entendia os princípios de Deus e não andava junto com aquele pecado que tinha naquela época, né? Ele abominava junto com Deus toda aquela situação. Então isso, diante de Deus, você é visto como justo, né? Então Noé foi visto como justo, né? Daquela época, então Deus revelou para ele o dilúvio, né? Sobre a destruição do mundo. E aí ele começa a construir a arca assim conforme Deus o ordenou. Lá também mostrou Matusalém. E quem foi Matusalém? Matusalém foi o avô de Noé, né? Então mostra um pouco também sobre Matusalém, né? E agora nós vamos falar sobre a descendência de Caim, que é muito importante, né? Enoque teve um filho chamado Irade, que significa fugitivo, né? E Caim repassou, como eu falei para vocês, para os seus descendentes, né? Que ele era amaldiçoado, que Deus tinha amaldiçoado ele, né? Que Deus tinha expulsado ele, né? E meu Jael foi filho de Irade, né? Que significa ferido de Deus, né? E assim foi as gerações até que chegasse a Lameque, como eu falei para vocês aqui, que o capítulo falou sobre Lameque, né? Então, Lameque, descendente de Caim. Agora, os descendentes de Sete, né? Teve Sete, que significa compensação, porque compensou a morte de Abel, né? Caim matou Abel, então Deus abençoou Adão e Eva. Eles tiveram Sete, que significa compensação. E aí o filho de Sete chama Enos. E com ele começou a adoração a Deus na terra. A gente não sabe se foi assim que Enos nasceu ou depois que Enos ficou adulto que ele foi adorar a Deus, né? Mas sabe-se que foi a partir dele que houve a adoração na terra, a adoração a Deus, né?
Então, na genealogia de Sete, aí foi passando, chega a Noé, né? Vocês podem ler aí uma referência, Gênesis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. Leia essa referência, né? Enoque, filho, se chama Matusalém. E é aí que eu quero chegar, né? Enoque teve um filho chamado Matusalém. E existe uma história muito interessante na história de Enoque, né? Ele não morreu, né? Ele foi arrebatado. Acredita-se que Enoque foi arrebatado aos céus, porque Enoque, ele andou junto com Deus. Ele teve uma intimidade muito profunda com Deus, né? E essa intimidade foi tão profunda, tão tensa, de uma maneira que Deus o levou, né? Ele não morreu. Deus o levou, o arrebatou, né? E aí, Matusalém, no hebraico, é Metusalá, que significa a sua morte trará. Olha o significado do nome do filho de Enoque, Matusalém. A sua morte trará. E aí tem uma cereja no bolo. Quando Matusalém estava vivo na terra, não houve dilúvio, mas assim que Matusalém morreu, o dilúvio aconteceu. Olha que incrível, porque a gente tem que entender, se aprofundar na escrita do hebraico, na sua origem, se aprofundar nos estudos, porque é muito rico a gente se aprofundar nisso. Então a gente traz pérolas, né? Traz cerejas no bolo pra gente que a gente não costuma entender quando a gente lê nas traduções, mas quando a gente vai pro original do hebraico é muito rico, né? Então eu aconselho vocês, quem gosta de se aprofundar, de estudar a palavra de Deus, se aprofunde no hebraico, no seu original, porque é muito rico isso, né? Então, Matusalém morreu e aconteceu o dilúvio, como eu falei pra vocês, né? E Lameque, né? Lameque, ele foi o primeiro bígamo da história. Ele teve 2 mulheres. Uma se chamava Ada e a outra Zila. Ada, ela teve 2 filhos que se chamam Jabal e Jubal. E Zila teve Dubal-Caim e Naamã. E aqui uma interessante que Zila teve um filho chamado Tubal-Caim. E dizem na história que Tubal-Caim, ele foi um mestre de toda a obra de cobre, né? Na verdade, ele foi o primeiro ferreiro da história da humanidade, né? Essas são algumas curiosidades do capítulo 4 de Gênesis, né? Então, se você estiver assistindo, comenta aqui o que você tá achando dessa super produção, né? Dessa novela incrível, né? E vamos juntos comentar aqui para que a gente se aprofunde e aprenda mais, né? Sobre a palavra de Deus. E vamos juntos nessa jornada, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!